Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, pelo que eu vi, esse ano, em 2026, entrou 75% do curso feminino, né, da Federal em Arquitetura. E vocês foram as primeiras arquitetas, das primeiras turmas e as primeiras arquitetas. O que era naquela época ser mulher no campus? Ser mulher em arquitetura e ser mulher na faculdade? Eu lembro que meu irmão era engenheiro, estava no 5º ano, ele decidiu, vai fazer arquitetura, um curso tão lindo. Eu comecei a me interessar o que era aquilo e tal, entrei, passei no vestibular, e aquilo era rígido, né? Porque era um vestibular tipo quase para engenharia, né? Bom, você fez engenharia. Porque quando eu entrei, a gente, na realidade, assim, ninguém conhecia arquiteto, não existia, né, no Paraná. Então a gente tinha poucos arquitetos que a gente achava, que a gente sabia, o Oscar Niemeyer, o Artigas, mas eram assim, 2, 3, né? Então, na realidade, quando eu fui fazer arquitetura, a gente não sabia bem o que era arquitetura. Era uma coisa novíssima. Então, eu sou da primeira turma, né? Eu resolvi ser arquiteta quando eu era menina ainda, vi um arquiteto inglês trabalhando e achei bacana. Mas era uma coisa assim muito longínqua na época. Agora, essa que ela está dizendo, que a gente ia naturalmente, o que lá que eu vou estudar, o que eu vou fazer, e continuava. Mas nunca teve essa coisa de homem e mulher, isso não existia, tá? E eu também, na minha adolescência, meu pai sempre teve imobiliária, loteamentos, né? E eu ia onde ele me mandava fazer os projetos, que era um engenheiro, e eu via ele desenhando e fazendo, montando mini cidades, né? E achou bacana. E aí acho que aquilo ficou na cabeça e aquilo a arquitetura foi uma coisa muito natural. Mas também era bem novidade. Bem novidade. Bem novidade. E vocês sentiram que nessa época vocês tinham que se provar 2 vezes? Por isso ou não? Nunca. Olha, essa sempre fui muito achei até respeitada. graça, porque nunca foi preciso. Sempre assim, eu acho que sempre fui assim muito respeitada. Muito. E admirada também, né, Leonora? Eles tinham muito orgulho da minha presença, porque eu era única, né? Então, a gente achava bem legal. Porque eu fui até naquele concurso representando a engenharia. Sim. Num concurso para mais bela universitária. Então, eles acharam era bacana, todo mundo foi lá torcer, e era muito Era bacana. legal, né? A gente chegava na cantina, era só homem, né? As meninas chegavam, ficavam em silêncio, assim, mas todo muito, muito respeitoso. Eles eram super gentis, muito solidários. Os únicos que implicavam quando eu entrei na engenharia eram os professores. Eu acho que isso era até a nossa época. A gente nunca teve problemas com os colegas, mas acho que às vezes os professores, né? Porque a gente usava mini saia, né? Eu jogava coisa no chão para a gente se abaixar. Para ver as pernas. Para ver as pernas das meninas. Não, professor, sim. Alunos, nunca. Eu acho que essas coisas não mudam, parece. Esse machismo, na época, era muito forte. Dos professores, né? Porque dos não, colegas... mas dos colegas, assim, no mundo, vamos dizer, no mundo, havia muito machismo. Mas a gente, era uma coisa que a gente achava que era assim mesmo, porque eles assobiavam, piscavam e... Que até hoje continua, né? Até hoje continua, e isso dentro da escola não existia essa paquera, não. Eles eram muito colegas, né? Bem colegas. Agora fora, pelo mundo, estava o machismo rolando, né? Sim. Acho que não chegou nem a mudar tanto assim. O que eu ia perguntar para vocês, mais na carreira de vocês, né? Primeiro, vocês lembram de alguém que foi importante para vocês na formação? Um professor, professora, alguém que vocês queriam mencionar? Eu tive várias pessoas, vários professores que foram importantes. O Luiz Forte Neto era muito gentil, muito bom. O Meister era um exemplo assim meio alemão, assim, muito correto. E eu tive uma que me empurrou assim abriu mais a minha cabeça, foi o Sérgio Bernardes, que eu fiz um estágio. Eu me formei em março e em novembro eu fui fazer um estágio com ele. Uma pessoa, o Fernando Miranda, comprou um terreno aqui em Caiobá
e foi me contratar. Mas eu estava recém-formada, eu tinha meses de formada. E ele não era um terreno, era uma pedra, um lugar assim. Eu disse, olha, Fernando, desculpe, mas eu não tenho competência para fazer esse projeto. É um projeto muito difícil, eu não vou saber fazer. Eu disse, mas eu sei quem vai fazer um projeto muito bacana para você, é o Sérgio Bernardes, que eu conhecia a vida mais ou menos dos arquitetos. E aí ele disse, então vamos lá. Nós fomos para o Rio, ele comprou a passagem, nós fomos, e aí o Sérgio disse, não, tudo bem, eu vou fazer o estudo preliminar, mas quem vai desenhar, projetar, detalhar e fiscalizar a obra vai ser a Eleonora. Então aquilo me deu até um susto, porque era uma coisa nova, bem difícil para mim, para minha cabeça. Mas aquilo para mim foi um espetáculo, porque aí eu fiquei num escritório internacional, que eles faziam trabalho para o mundo, né? E aquele estágio me deu assim uma confiança, que eu consegui, eu fiz, né? Era difícil mesmo o projeto. E aí acho que foi um empurrão inicial assim. E a Dilva? Eu tive assim também meus bons professores. Tive o Roberto Gandolfi, que eu estagiei já desde o início do primeiro ano, e o Luiz Forte Neto, que logo que eu me formei, meses depois, virei sócia do escritório Forte Gandolfi. E trabalhamos muitos anos juntos, e até hoje a gente faz alguns trabalhos juntos, dependendo se tem alguma relação com obras que a gente já tenha feito no passado. E foram excelentes professores, né? Que alavancaram as vidas da gente. Uhum. Daí eu ia focar, ver com as duas, assim. Não sei se você prefere falar de urbanismo ou falar de arquitetura. Como que teu olhar feminino, você consegue imaginar como que teu olhar feminino contribui com o urbanismo, com as tuas obras? Depois para a Dilva, se é alguma obra marcante ou quer falar de algum de teu, assim, como mulher, o que afeta na tua forma de projetar? Eu acho que esse enfoque assim não é bem isso, porque eu acho que a mulher está em todas, né? Existe uma parte mais delicada, vamos dizer, mais criativa, que a mulher assume melhor, né? Que ela tem mais dom. Mas eu acho que está sempre junto. Então não é assim dizer... No todo, né? No todo. A mulher contribui no todo. Com mais delicadeza, com mais criatividade, mais leve, assim, do que os homens. Então, e mais detalhista. Detalhista. Talvez, né? Então é um detalhe do todo, não é que a mulher faz isso, faz aquilo. Ela veio contribuir com um setor, assim, deu mais tempero no assunto, né? E tem alguma obra sua que você considera com mais carinho? Alguma que você quer falar? Olha, eu posso falar de uma obra que me empurrou, vamos dizer. Quando eu casei, porque eu casei em 76, depois de ter 10 anos num escritório aqui em Curitiba, de sociedade com o Rodolfo Dobrik Filho. A gente tinha muita obra, que no começo não existia quase arquiteto, então tinha muito serviço. Tinha muito trabalho. Muito serviço, muito trabalho. E aí eu me apaixonei, né, pelo Barsic e ele estava construindo a Rio Santos, trabalhando no Rio, então eu fui para o Rio. Quando eu fui para o Rio, em 76, eu caí no nada, né? Porque lá, quem é que ia contratar uma arquiteta de Curitiba para fazer um edifício? Ninguém, né? Então, lá eu digo, mas como que eu vou trabalhar, né? E tinha uma amiga da minha irmã que tinha um apartamento que ela queria comprar, um apartamento, enfim. Eu sugeri o apartamento, que era horroroso, enorme, ali na Vieira Solto, velho, bem feio. E aí eu disse para ela, queria comprar um novo. Eu disse, não, compre esse, que esse tem potencial. Ele é muito maior, ele é muito... Mas é horroroso. Eu disse, mas deixa comigo, deixa comigo. Então, esse apartamento, que até hoje é moderno, é chique, bonito, nossa, fez o maior sucesso. Isso em 1980, tá? Aí eu peguei aquele horror daquele apartamento, ficou... modéstia à parte, ficou espetacular.
E as amigas, então, começaram, nossa, mas como é que ela fez isso, né? E isso, então, abriu para mim e eu não parei mais no Rio. Trabalhei 40 anos, fiz muita reforma, porque lá, qual era o campo que eu podia, de Curitiba, não era conhecida nem nada, não estava em nenhuma empresa. Então, foi uma coisa que foi me dando prazer, eu montei equipe de obra, e fui fazendo, e aí cada uma que via da outra queria também, e aí eu fiquei trabalhando com isso e deu muito resultado. Foi muito bom. Então, era uma coisa assim que eu não parecia que ia ser boa e que me empurrou pro mercado no Rio de Janeiro. Então, é legal. E você, Dilva, tem alguma obra que você pensa com mais carinho? Olha, nós temos uma obra que é bastante marcante na história da arquitetura de Curitiba, que é o edifício da Carpa e Mater, no AU, em que já naquela época nós projetamos em 1977 e até hoje ela é tida como um exemplo de sustentabilidade e porque ela está localizada num promontório do local. Nós temos as fachadas norte voltadas, uma fachada inclinada, em que nós fizemos aberturas com floreiras. No inverno, o sol incide a 49 graus, então entra o sol, entra a luz. E no verão, o sol está a 89 graus e as floreiras impedem o aquecimento do ambiente. Então, essa coisa da sustentabilidade de energia, de luz, de ventilação, de aeração, de espaços amplos, espaços integrados, que te dão todo um acolhimento para o trabalho, no caso é um edifício de uma instituição pública, e em que os ambientes eram todos abertos, né? Escritório de paisagem. E essa obra realmente ela tem chamado muita atenção mundialmente, inclusive. Muito pioneira, né? Uma obra muito pioneira, porque não se falava ainda nisso, né? Não. Então, então nós já tínhamos essa coisa de biofilia, tudo intuitivo, porque a gente não tinha nem informações, né? Não existia. Não existia nada disso, era uma coisa... Muito pioneiro isso aí. Então a gente pegou o espírito do lugar, desenvolveu o projeto e tivemos bastante reconhecimento internacional com essa obra que está lá até hoje, né? E essa coisa da atemporalidade da arquitetura, que ela, no meu ponto de vista, acho que no seu também, a arquitetura ela veio para ser uma edificação que permaneça no tempo, não só no seu tempo, mas no tempo de hoje, de ontem, de amanhã, e que isso é a sustentabilidade mundial também, né? Porque a valorização dos espaços e a visibilidade que você dá ao usuário de ter o interior, o exterior, a vegetação, a importância da vegetação, o quanto isso vai trazer de conforto e de emoções e de produtividade, seja ela num edifício comercial, seja numa habitação, seja num hospital, seja em qualquer tipo de ambiente, né, de hotelaria, enfim, de eventos, do que for necessário para a vivência dos seres humanos, né? O arquiteto tem esse papel de trazer o conforto em todos os sentidos, né? Seja eles psicológicos, a vida, né? A vida pessoa, em si. Quando eu fui me inscrever para o curso de arquitetura, em 1960, havia 3 possibilidades. A gente tinha que marcar se ia fazer engenharia civil, mecânica ou arquitetura. Aí, quando eu fui me inscrever, eu perguntei, mas vai ter esse curso? Sim, vocês têm que fazer 2 anos de engenharia civil. Quando passarem para o 3º, vai ter o curso de engenharia mecânica e de arquitetura. Ai, que ótimo, então eu vou fazer.
que eu queria fazer arquitetura. E aí tem um porém, vocês têm que tirar o segundo ano limpo, não pode ter dependência, nem segunda época, nem nada. Tem que estar com todas as matérias feitas, porque vai abrir e vai começar no ano seguinte, tá? Então o segundo ano meu foi muito pesado, era muito difícil. Eu tinha essa preocupação de tirar todas as matérias, então não podia deixar nada e foi uma luta, o segundo ano de engenharia. Aí, pronto, aí consegui. Passei por todas as matérias e aí vamos ver quem é que vai para arquitetura. Só tinha 6, eu e mais 5, que queriam fazer arquitetura. E abril, em janeiro, já começaram o movimento da mecânica. E aí eu fui lá no Centro Politécnico e tinha uma conversa que não ia abrir arquitetura. Não vai ter. Eu disse, como? Como? Me prometeram. Me disseram que fizesse, que estudasse, que fizesse o curso. Agora, não. Vai ter que ter esse curso, gente. O que é isso? E aí pegava os outros e dizia, não, gente, vamos tentar fazer esse curso. Não, Eleonora, melhor a gente já começar a fazer engenharia. Já estava começando as aulas de fevereiro. Melhor vamos fazer engenharia mesmo, porque a gente já está aqui, não sei o quê. Não quero. Eu sei que comecei a me conformar e comecei a ir para as aulas. Aí estava sentada lá, entrou o professor. Hoje vamos estudar, como é que era, de explosão? Motor de explosão. Já tinha passado um que estava ensinando pedras, aquelas coisas de geologia e tal. Aí veio o motor de explosão. Mas quando ele disse, vamos estudar motor de explosão, eu disse, não é para mim. Me desculpe, mas eu vou atrás do curso de arquitetura, que não é isso que eu quero, gente. Vou estudar motor de explosão. Aí comecei a pensar o que eu podia fazer. E aí me disseram que ia ter em fevereiro uma reunião do Conselho Técnico e Administrativo, que é quem decidia as coisas lá da Universidade do Paraná. Acho que era da Faculdade de Engenharia. Aí eu disse, mas quem são as pessoas? São os senhores, né? São 12 professores que compõem esse Conselho Técnico e Administrativo. Eu disse, então me dá o endereço. Eles me deram os nomes e os endereços. Eu disse, não. Vamos conversar com eles, né? Temos que conversar. Aí comecei a convocar meus colegas. Vamos lá. Aí um dia um ia, depois outro dia outro ia comigo, mas eu fui em todos. A maioria eu fui sozinha. Pedi para o meu irmão a caminhonete dele emprestada todas as manhãs e comecei a ir de casa em casa contar a história. Na realidade, eles nem sabiam muito bem o que estava acontecendo, né? Então eu contava e dizia, vocês me prometeram, né? E acho que é justo eu ficar tentando que abra a escola. Aí eles ficavam sem saber muito o que fazer. Aí teve o tal da reunião do conselho, e aí eles tiveram aquela ideia luminosa, né? De fazer um edital e convocar todos os engenheiros que quisessem ser também arquitetos, que viessem. E era uma chance única. Então apareceram 19 ou 20, todos formação de vários anos, né? Formados há 10 anos, há 15 anos, 12 anos. E aí vieram eles todos para fazer o curso, e numa alegria, porque foram para aula outra vez, né? Foi ótimo. E, de repente, a notícia, vai abrir a escola. Fazer o quê? Aí começou uma correria, porque tinha que contratar, fazer o currículo, montar o currículo, contratar os professores, abrir parede, porque tinha que ter salas maiores para pranchetas, né? E aí eu já estava lá ajudando na animação, abrindo parede, e mandaram comprar pranchetas e tal. E os professores chegando e montando o currículo, foi uma maravilha. E eles ajudavam a gente, porque nós éramos os 6 novos e mais eles que tinham muita experiência.
a maioria já trabalhava como arquiteto, né? Assim, fazia em construção, mas fazia arquitetura já, sem formação. Sem informação. Sem formação. Então, eles ficaram muito felizes. Muitos não conseguiram se formar, formaram só 13, porque eram casados, tinham família, tinham empresa. E aí, isso tinha muitas horas de trabalho lá de faculdade, eles não conseguiram, mas 13 se formaram junto com a gente. Então, essa movimentação inicial ali foi muito interessante e muitos desses engenheiros, o Jaime, o Lubomir Ficinski, que já eram de índole arquiteto, né? Que aí fizeram o curso e daí já começou, veio o IPUC, aí veio aquela história toda da cidade. Então, Essa é uma história muito legal. Então, o empurrão quem deu fui eu. De porta em porta. De porta em Na porta. caminhonete do irmão. Na caminhonete do irmão. Me arrumava cedo, 7 horas, para poder bater na porta. Nossa, mas era muito engraçado. Eu chegava, bom dia, eram antes das 8, eu chegava, bom dia, eu queria conversar com... e vinha com a história. Ele vinha de pijama. Não, estavam saindo para trabalhar. Mas é interessante agora, muito tempo depois, eu fico pensando que eu tinha uma noção do direito que não era presente na época. Intuitivo, né? Assim, na minha né? cabeça, intuitiva. Que eu sentia que eu tinha que pedir, né? Então, na realidade, eu tinha esse direito. Tinham me prometido, Sim. então eu fui lá pedir, né? Mas Você confiou e foi lá pedir teus direitos. na realidade eu não tinha essa noção. Eu fui de louca, né? Mas deu certo. Obrigada. Mas é engraçado, né? Como é que a gente, também a idade, né? A gente com aquela idade faz arte, né? Faz acontecer. Faz acontecer. Tem o ímpeto, né? Tem a vontade e precisa ser feita. Segura, Sim. é interessante. Olhando para trás agora, eu fico pensando, meu Deus, olha, isso é possível eu sair de manhã todo dia e bater lá. Hoje né? a gente até faria melhor ainda. Não se preocupe. Com Essa toda a história, experiência que a gente tem. Né? Agora a gente faz melhor, mas essa história ficou famosa. Eu ia perguntar para vocês antes, era assim, quando eu estava na faculdade, há um bom tempo atrás, uma coisa que a gente que se falava é como para as mulheres tinha falta de referência, né? A gente tinha poucas mulheres que a gente conhecia. Então, e depois de trabalhar e conhecer diversas mulheres trabalhando também, eu fui vendo que era falta só de divulgação. Então eu acho isso muito legal, pelo menos agora a gente está conversando. E como é interessante isso, né? Como a gente vai passando por inúmeras profissionais maravilhosas e acho que a única, como é bom, como para jovens arquitetas, tem quem se espelhar. Tem vidas para a gente ver e conseguir se entender nesse caminho, né? Acho que só isso que eu queria falar agora. Mas hoje existe muito mais clareza, assim, do que é arquitetura, muito mais. A gente foi meio na paixão, assim, na aventura, porque a gente não tinha muita referência, era muito pouco que existia pra gente na época, né? Era muito aquilo pouco, que foi né? falado inicialmente, era uma continuidade do conhecimento. Você queria aprender, você queria ter uma profissão, você queria ser independente. E isso a arquitetura nos dá muito, porque é uma profissão que você trabalha independentemente de emprego. Você faz a tua vida, né? E claro que você se une com os seus projetistas complementares, os engenheiros elétricos, hidráulicos, etc., estrutural, mas você tem essa independência. Então, acho que isso que atrai muito as mulheres hoje também, porque esse percentual que você falou, que hoje é procurado na Federal e que são, quanto que você falou? 75%. 75%. Porque eu acho que essa coisa da independência, sabe, do trabalho. Mas eu acho que em as mulheres estão na medicina, tudo, né? Sim, todas as áreas. Todas as ciência, áreas. né? Então, não acho que é assim, só arquitetura. Arquitetura, sim, mas em todas as áreas elas estão entrando, né? Mesmo na mudou engenharia, muito, né? mudou na aeronáutica, muito, mulheres que vão para o espaço. mudou muito.
Então, na não música, na poesia, na literatura. A mulher está sempre presente em todas as áreas. Estou lembrando uma coisa engraçada. Quando a gente foi num congresso de arquitetos, em 1967, em Praga, mas interessante que nesse congresso foi resolvido que o termo arquiteta ia passar a existir. Foi votado, uma coisa que quase ninguém sabe. Até 1967 não existia o termo. A gente era arquiteto. Eu né? tanto que eu sou era arquiteto. O meu primeiro nós somos arquiteto. Nós somos arquiteto. E daí, nesse congresso, foi votado que existiria o termo arquiteta. Em 67, em junho de 67. Interessante, né? Tanto é que foi dito que estava aparecendo. Sim. Tinha aparecido, né? Porque tinha, lá quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha mais uma. Que ela era tão pequenininha que no avião eu não tinha percebido que ela estava sentada lá atrás. Aí me avisaram, olha, você não sabe, mas tem mais uma, tem uma moça de Brasília. Não me diga, tá lá e tal. E tem um monte de homem na portaria lá do lugar, do alojamento onde a gente ia ficar. Aí eu saí procurando. Cadê, para ficar comigo, né? Porque os quartos eram para 2 pessoas lá do alojamento. E que interessante, né? Ela era de Brasília, Jodete Sócrates. Depois, mais tarde, eu soube que ela fez pós-graduação, doutorado e tudo. Foi muito, muito interessante. E vocês, tem alguma mensagem que vocês conseguem pensar para novas arquitetas? Assim, hoje ninguém está se formando agora, o que vocês têm para falar sobre a história de vocês, ou sobre algum conselho? Eu acho que o que eu vou falar é que é muito bom. É uma profissão muito gratificante. A gente fica meio acostumada com ela e nunca mais quer largar. É muito boa, até segura muito, porque não para nunca, né? A gente está sempre arquitetando, né? Eu acho que elas que têm que ir em frente. Vá em frente, seja você mesma, faça o que der na cabeça e é uma alegria. Eu acho que a arquitetura tem que ser isso. Nada de enfrentamento e não sei o que eles botam na cabeça da gente. A gente tem que fazer aquilo com alegria e é muito bom, né? A vida é um enfrentamento, né? Mas nada de exagero, né? Eu acho assim que a gente tem que estudar muito, se atualizar sempre, ler muito, visitar exposições, frequentar museus, viajar bastante, conhecer a o vida que é o mundo, nos outros lugares, conhecer a cidade, conhecer os bairros, conhecer como é que a coisa funciona, como é que é o transporte, né? Que eu acho que a gente, né, principalmente, tem que ter o transporte rapidamente acessível para o trabalho, para o lazer. E tem que estar sempre atento, sempre estudando, sempre atualizando e ter amor, né? Paixão pelo trabalho. E a gente tem a sorte de morar em Curitiba, né? Porque Curitiba é uma experiência, né, de urbanismo que o mundo todo repara e copia e acha bom. Então a gente tem aqui em Curitiba um laboratório, um exemplo, é muito que a gente, eu mais do que eu vivi muito o antes, né, da Curitiba, o durante e o depois. Então eu venho lá de trás. A Curitiba era bem ruinzinha quando eu fui estudar arquitetura. E daí veio tudo aquilo, né, que a gente viveu toda essa transformação urbanística. Sim. Porque Curitiba, com a abertura da escola de arquitetura, do curso de arquitetura, parece que mudou a cabeça, né? Porque veio um grupo que veio com tudo, né? Veio o grupo de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande, porque não existiam professores arquitetos em Curitiba. Então vieram novas cabeças pensantes que nos trouxeram todo um conhecimento. Exato. Que deu toda uma transformação na própria cidade. Porque aí começaram os edifícios mais elegantes, mais interessantes, mais
E a própria cidade mesmo, a própria né? cidade que se desenvolveu. Mudou, era muito diferente, era muito ruim. E, quer dizer, muito antiga, né? Antiquada, assim. Não, acho que também era a falta de conhecimento, né? É. Porque não existia essa coisa mais urbanística Não, que deu. deveria ter. Ali, eu acho que nesse boom que deu em Curitiba, né? Ali, foi a abertura do curso, a vinda, né, dos das professores cabeças todos, completamente diferentes, uns de formação artística, outros de formação muito técnicos, técnica. Isso deu uma mistura boa, né? E uma coisa muito legal, e assim, vocês, até pela história de vocês, podem até colaborar no que eu estou falando, que o que eu sinto é que Curitiba vai passando geração em geração de arquitetos, mas a gente, como corpo arquitetônico, a gente se dá bem, né? Então, assim, por mais que eu vejo mais uma colaboração do que tanto competição. Você vai vendo um arquiteto colaborar com o outro, isso modifica a cidade, modifica tudo e até modifica... a gente consegue consegue dar mais coalizão, né? Um grupo. Quando nós fizemos o curso e logo depois que nós nos formamos, o que a gente tinha muito interessante é que, por exemplo, nós fazíamos muitos concursos. Os arquitetos paranaenses eram tidos como os papa-concursos. Ganhavam todas. Ganhávamos todos. Não era aqui, era no mundo, era internacional. Era assim. E o que era muito interessante, por exemplo, a gente acabava o nosso concurso, nós íamos para o outro escritório ajudar os outros para terminar, porque tinha que terminar na madrugada, para mandar no dia seguinte por correio. Ou era o contrário, a gente não tinha acabado, os outros escritórios vinham nos ajudar. Era tudo uma união muito grande, sabe? Era muito bonito isso. Eu acho que como o começo, nós formamos as equipes todos os anos, né? Tinha do primeiro... Eu estava no primeiro, ela estava no quinto. Nós trabalhamos juntas. Então, essas equipes se formaram, então isso ficou um grupo muito... Eles chamavam isso de ateliês horizontais. Então a gente era todo mundo junto, então a gente conhecia todo mundo. E quando nós nos formamos, todo mundo se ajudava do mesmo jeito. Era super interessante. Você veja, eu fiz concursos com a Dilva, ela não era do meu mesmo ano, mas a gente, vamos fazer um concurso? Vamos fazer, quem sabe a gente ganha e tal. E, por exemplo, quando eu estava no terceiro, quarto ano, eu era ruim do acabamento do projeto, fazer aquelas pessoinhas, aquelas coisas. Quem que fazia para mim? O Abrão. O Abrão, Abrão, me ajuda que agora eu preciso enfeitar aqui, fazer o molho. E ele vinha, então tá bom, eu ajudo, aí fazia. Então, era muito, por isso até hoje todo mundo se dá bem. Tinha uma união muito grande de todos, né? E uma por isso, solidariedade muito interessante, né? E por isso, quando começaram a mudar Curitiba, fazer essas novidades todas, né? Todo mundo foi chamado, porque todo mundo se conhecia. Se imagine que o Jaime Lerner foi meu professor no curso preparatório no Dom Pedro II, quando eu saí do colégio, quando eu fui do colégio tentar fazer o vestibular, olhar as matérias eu nem conhecia algumas matérias, que o Cajuru dava um ensino básico, mas não para fazer um vestibular de engenharia, né? Aí eu fui fazer um cursinho preparatório. E quem dava aula de física era o Jaime Lerner, que, imagine, já era formado, já era engenheiro. Daí, quando foi aberto para os engenheiros, ele veio junto com todos os engenheiros ser meu colega. Então, foi meu colega. Então, se vê como tudo era entrelaçado, né? Sim. Já era meu amigo, o outro também já era meu amigo do cursinho, daí eu era amiga dos engenheiros, porque eu fiz 2 anos com eles, estou amiga até hoje. Então, era amiga deles, era amiga dos arquitetos todos que vinham, então... E era o que tinha, nós éramos um grupo pequeno. Então, o meu primeiro trabalho profissional foi o Jaime Lerner, prefeito, nos chamou, eu e Orlando, que é meu marido, que nós estudamos juntos, nos formamos juntos, e fizemos o playground da Praça Osório. E que foi um sucesso, porque tem o robô e tal, e atualmente o Museu Oscar Niemeyer nos chamou para fazer a réplica do robô. Então, agora faz meses que está lá, né? Foi em novembro que foi inaugurado. Então, se veja,
lá de trás ainda foi chamado Pensa, para a gente fazer. Quem é que pode fazer isso? A participar- Dilma! Participar Quem é que do pode fazer mundo. esse projeto, gente? Vamos ver quem é que pode. É. Olha aí quem é que é boa nisso. Ah, a Dilma, vamos chamar a Dilma Orlando, né? Era nessa. Aí, os domingos vai fazer isso, fulano. Todo mundo trabalhando. Era super interessante. Era... Super bom. E até hoje. E até hoje, porque a gente ficou com aquele espírito, com essa alma, com essa paixão pela arquitetura, que é um leque gigante, que você se encontra, né, desde que você tem amor pelo que você faz. Sim. E eu vejo que até as novas gerações foram cultivando isso, né? De se indicar e de manter relações boas. Sim. Isso é bem legal. Eu vejo, pelo menos, acho que isso contribui muito com a cidade. E também acho que a nossa formação, que é arquitetura e urbanismo, sim, paisagismo e design, esta abrangência, ela nos dá, através de bastante conhecimento, claro, resultados muito bons nos nossos trabalhos, né? E no fim a gente acaba, durante a vida, fazendo coisas assim, né? Variadas, né? Sim. Porque a formação é muito abrangente, né? A gente dá, se é para qualidade de vida, se é para melhorar, se é para ficar melhor, mais bonito, a gente já vai lá, né? Então, não só mais bonito, também funcional. Depois para melhorar. De consistência, de permanência. Né? E que seja para melhorar, vamos lá. Tem campo em todos os setores, né? Tem para a gente agitar. No setor público, né? Essa coisa também dos parques, das praças, o quanto é importante a mão do arquiteto. Porque uma praça ou um parque feito por um arquiteto paisagista é muito mais interessante. Como é diferente. Como contribui para o usuário. Não, em todo o estudo das coisas tem que haver, né? Sim. Então, realmente... E a gente então manda essa mensagem no Dia da Mulher, né? Sim. E que elas se espelhem também no mundo. Quantos exemplos maravilhosos que a gente tem desde o Japão, né? Desde a Europa, Estados Unidos, América Latina toda, tem tantos exemplos gratificantes. Por isso é muito importante o estudar, o conhecer, para saber fazer. Porque você, estudando, você vai adquirindo todo um conhecimento